Vai falar sobre o código hemorrágico. Na verdade, só para falar um pouquinho o pano de fundo, né, o código hemorrágico ele já estava sendo feito desde o ano passado. A ideia, ele começou dentro do código cirúrgico, né? E a gente teve uma oportunidade agora, se unindo, tendo um convite do Einstein, né, do Hospital Einstein, para a gente fazer um protocolo em conjunto, né? E o que visa esse protocolo? Na verdade, o choque hemorrágico a gente tem bastante ao longo principalmente na UTI, toda semana a gente tem, mas é padronizar todo esse tratamento, né? Não ser feito cada um de uma forma, espera o cirurgião, ele tem uma padronização e com isso melhorar a nossa qualidade. Quem vai falar, é importante também que esse protocolo foi feito a várias mãos, né? Acho que praticamente quase todos os serviços aqui do hospital estão envolvidos, né? PS, anestesia, UTI, práticas, centro cirúrgico, SADT, banco de sangue. Então, realmente é um projeto grande, tá? É um projeto grande. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre ele e quem vai falar para a gente sobre o código hemorrágico é o Dr. Vinícius, acho que todo mundo já conhece, né? Coordenador da anestesia aqui da Takaoka. E ele vai falar um pouquinho para a gente de toda essa experiência e como está sendo construído. Obrigado, gente. Vinícius. Obrigado, Marcos. Queria agradecer a presença de todos, né? Como o Marcos começou falando, o Código Hemorrágico é um projeto que eu considero muito bonito, né? Ao longo dos 2 últimos anos, quando a gente sempre teve discussão de evento adverso, né, relacionado a sangramento, a gente sempre olhava a oportunidade do Código Hemorrágico, né? É uma prática que há anos, né? Também mediante alguns eventos adversos, né? E tem feito, conseguido essa expertise por todos esses anos, e agora, né, a gente já estava finalizando o nosso, eles chamaram para essa parceria de 10 instituições no Brasil, né? Para fazer tanto a implementação como estudos multicêntricos, né? Então, 9 de julho foi um dos países escolhidos, né? Um prazer a gente ser escolhido em relação a isso, e com certeza ele vai trazer muitas melhorias aqui de processos para o hospital. E como eu disse assim, como o Marcos disse, né? Eu reforço, isso aqui é feito a várias mãos, e o que torna mais bonito ainda, né? Porque tem participação multiprofissional. E para falar um pouquinho do código, eu trouxe aqui um exemplo, tá? Então a gente vai discutir um caso e toda a discussão do código vai ser feita em cima dele, né? Então, vamos pegar uma paciente do sexo feminino, 41 anos, ela está num pós-operatório imediato de uma gastroplastia, né? Então ela fez a gastroplastia no dia 13, às 20h38, foi admitida aí sem alterações de sinais vitais, né? E aí ela passou por recuperação pós-anestésica, foi para o quarto, aquela paciente habitual que a gente já está acostumado no nosso dia a dia. E aí, no dia 14, às 10 da manhã, é acionado o código amarelo para essa paciente, porque ela apresentou uma taquicardia, né? E aí, aqui chamaram por equipe fortemente preocupada. Então, ela estava com uma frequência cardíaca de 168, então estava super taquicárdica, né? E um score de dor abdominal 8. Então, isso chamou uma preocupação. Esse dia, a gente estava com problema de gestão de leitos. E aí, essa paciente teve que ser encaminhada para o PS para aguardar o leito de UTI, né? E aí, ela tinha já alteração no abdômen, né? Então, tinha o desconforto, estava timpânico em relação à palpação, e ela ainda continuava com essa dor de score 8, mesmo tratando com analgesia. Ela conseguiu ser encaminhada para a UTI às 15 horas. Ela ainda continuava taquicárdica, mesmo fazendo ali o ring lactato, né? Uma prova volêmica. E aí foram solicitados exames, né? E perceberam, então, essa queda de hemoglobina, né? Ela precisou iniciar a noradrenalina, o cirurgião passou para avaliação e indicou cirurgia, né? E nesse momento foi acionado o código hemorrágico, tá? O que aconteceu com essa paciente, né? Então, quando a gente fala de coagulação, é um pavor de muitas pessoas, por quê? Porque tem esse monte de número, um monte de fator de coagulação, e isso dificulta bastante o entendimento. Então, a intenção aqui é desmistificar isso e tornar fácil, tá? Então, eu quero que vocês concentrem em 3 momentos, tá? Então, imagina,
eu tenho lá o meu vaso, está passando sangue, né? E aí eu tive uma lesão desse vaso e eu vou expor o colágeno e o fator tecidual. É assim que o corpo identifica que está acontecendo algum problema, né? E aí a gente tem a ligação de um dos principais fatores, que é o fator 7, ao fator tecidual, e isso é o sinal para o corpo que alguma coisa está errada, alguma coisa precisa ser feita. E aí a gente começa aqui uma série de comunicação entre os fatores, tá? E um segundo momento muito importante é quando a gente tem o fator 2, que é a protrombina, sendo modificado para trombina, né? E vai cortar o principal fator de coagulação, que é o fator 1. Então, se tiver que gravar qualquer coisa de fator de coagulação, fator 1 é o fibrinogênio, tá? Ele aí é um fator que é responsável quase que 90% pela coagulação. Então, essa trombina, então, ó, teve a comunicação, protrombina virou trombina, a trombina quebrou o fibrinogênio e aí começou a fazer o coágulo de fibrina. Esse coágulo é um coágulo mole ainda, tá? E aí a gente vai precisar tornar ele um coágulo mais duro. E aí como que a gente faz isso? Fazendo agregação das plaquetas, tá? E depois a gente faz uma selação final, né, através do fator 13 para realmente estabilizar, tá? Então a gente chama isso de fibropolimerização. Ainda pode ser que tenha ficado um pouco confuso, então eu gosto de trazer para o mundo da construção civil, né? Então eu preciso construir um muro, né? Justamente eu quero construir um muro para que eu não passe água de um lugar para o outro. Então eu vou precisar aqui de algumas coisas. Eu preciso de tijolo, que é a minha plaqueta. Eu preciso do cimento, que é o meu fibrinogênio, e eu preciso do meu fator 13, que é o que eu vou fazer depois ali no final, tá bom? É, E aí, assim, eu consigo fazer um muro só com cimento? Posso até tentar fazer, mas ele vai ser um muro frágil, ele vai ser um coágulo mole. Então, quando a gente pensa na primeira fase da coagulação, que é aquela a quebra, né, do fibrinogênio em fibrina para fazer o coágulo inicial, é como se eu estivesse construindo um muro só de cimento. Então, realmente, eu não vou conseguir prosseguir porque esse muro vai ficar mole, é muito frágil, então tem risco dele quebrar. Então, eu vou precisar do tijolo. E aí, o tijolo seria a minha plaqueta, que junto com o cimento deixa esse muro mais forte, tá? Então, essa é a função da plaqueta. E no final, eu vou fazer o reboco com o fator 13, que justamente vai fazer o acabamento do coágulo para que ele fique mais forte. Então, esse conceito é importante a gente ter, fica mais fácil entender a coagulação como um todo. Então, eu estou construindo um muro, tá? Bom, então o que que é esse tal de código H que acionaram com essa paciente aí que teve essa lesão de vaso, né? E começou ali toda essa cascata de coagulação para tentar, mas não está sendo efetiva. O código H nada mais é do que juntar forças, né? Então a gente está juntando diversas forças do hospital para um mesmo objetivo que é tratar sangramento no menor tempo possível. Sangramento mata, né? Isso é muito importante. Então, na verdade, é a conjuntura desse time, né? Essa união em um curto espaço de tempo para que a gente dê o melhor tratamento e melhore o desfecho. E como que eu identifico, então, né, esse código hemorrágico? Que é essa necessidade? Porque a gente tem código amarelo, a gente tem protocolo de sepse, então isso tudo pode muito ser um fator de confusão ali na hora de decidir, tá? Então eu vou suspeitar com pacientes que têm um sangramento ativo, então assim, isso é o quadro mais fácil de ver. Então, tendo um paciente com uma epistaxe, eu estou vendo sangue exteriorizado. Então, esse eu já falo, ó, esse realmente vai precisar provavelmente de um código H. Ou que evoluem para o choque hemorrágico, tá? E aí a gente identifica a partir de de alguns elementos. Então, se eu tiver uma PA sistólica abaixo de 90, né, mesmo tendo feito uma reposição volêmica já pelo menos com 500 ml de cristalóide, ou se o paciente está taquicárdico, né, 110 de frequência cardíaca para mais, ou um aumento ali de 20% da frequência cardíaca basal. Sinais clínicos de hipoperfusão, então o paciente está pálido,
tá sudoreico, teve rebaixamento do nível de consciência, prolongamento do tempo de enchimento capilar. Então, também é um fator que eu posso suspeitar. Só que, assim, aqui, se a gente for olhar só esses três, pode parecer sepse, não necessariamente sangramento. Então, a questão é eu pensar que tem esse diagnóstico. E aí eu considerar, pode ser hemorragia? Ah, aqui tem fatores que pode ser hemorrágico, tá? E aí tem outros fatores que são mais fáceis de identificar. Então, por exemplo, se eu tiver um sangramento confirmado em exame de imagem, né, fiz um ultrassom lá, vi que tem líquido livre, ou a tomo, laudou que tem sangue livre na cavidade, ou se eu tenho uma queda de hemoglobina acima de 2 com instabilidade hemodinâmica, né? Ou se eu tenho sangramento de área nobre, tá? Isso principalmente. O que seria sangramento de área nobre? São áreas que vão ter uma repercussão clínica muito grave em pouco tempo. Então, por exemplo, se sangra perto do coração, ali no pericárdio, posso fazer um tamponamento cardíaco. Se sangra para dentro do tórax, eu posso fazer um hemotórax hipertensivo, né? Então, região ocular também é região de sangramento nobre. Sistema nervoso central, retroperitônio, né? Porque retroperitônio é um sangramento difícil de conseguir controlar. Então, tudo isso também é considerado área nobre. Então, se a suspeita é de sangramento de área nobre, também tem que ser acionado o código hemorrágico. E aqui vamos entender por que tem essas manifestações, né? Quando a gente tem, então, esse sangramento, essa sinalização da cascata de coagulação é como na inflamação. Ela vai querer que eu encaminhe um volume maior de sangue para aquela região, né? Justamente para os fatores chegarem e começar a tratar esse problema do vaso, tá? Então, o que isso vai gerar? Um aumento ali do esforço do corpo para que esse sangue chegue mais rápido. E aí vai culminar em taquicardia, né? Um esforço maior, um aumento da frequência respiratória, vasodilatação, aumento do metabolismo. O paciente pode ter, inclusive, febre, né? Justamente nesse período de sangramento. E culminando também ali com a hipotensão. Então, quando a gente olha, principalmente esses fatores, que é uma pressão sistólica baixa, uma frequência cardíaca, é o meu corpo tentando compensar esse sangramento. E quem que aciona o código amarelo, né? Então, ou código H, desculpa, tô confundindo os códigos já. Pode ser o médico do código amarelo, pode ser o hospitalista, pode ser o intensivista, o anestesista, o socorrista, né? A gente geralmente deixa na mão de quem faz esse atendimento inicial, porque se a gente for pensar, provavelmente ele vai iniciar, igual no nosso caso, com código amarelo. Equipe fortemente preocupada, o paciente está taquicárdico, ainda não tem o diagnóstico de sangramento, chamou o código e aí o código começou com essa hipótese, tá? É lógico que, assim, em alguns setores onde é mais visual esse sangramento, como o centro cirúrgico, a enfermagem tem que se empoderar também, né? Porque ela está vendo que, às vezes, é uma cirurgia de um anestesista externo. O médico ali está com dificuldade nesse diagnóstico de saber esse time de quando pedir ajuda. E está vendo que está aquele sangramento, um monte de compressa cheia de sangue, aspirador com muito sangue. E vê que as condutas não estão sendo iniciadas, pode levantar a mão e falar, vamos acionar o código hemorrágico, tá? Então, esse empoderamento da enfermagem, principalmente nesses sangramentos que são realmente visíveis, é muito importante, tá? E como que eu aciono? A URA 1900, tá? Assim como a gente tem o acionamento dos outros códigos, a gente também tem o acionamento do código hemorrágico via URA, tá? E quem que atende, tá? Essa é a questão que eu falei do time. O acionamento não é feito só para esse time, é um acionamento ali feito para diversas áreas. Esse é o time que vai até a cena para dar essa prestação ali de primeiro momento, tá? Então, o anestesista tem até 5 minutos para chegar, né? E ele vai conduzir esse manejo inicial junto com quem acionou a fazer o diagnóstico, qual será a possibilidade. É um sangramento cirúrgico, a gente tem que correr para o centro cirúrgico. É um sangramento clínico, a gente tem que correr para a UTI. Então, essa conduta inicial, ele faz esse apoio. Assim como se precisar entubar o paciente, pegar algum tipo de acesso, ver a transfusão. Então, ele auxilia nesse início, tá? Se o cirurgião do PS ele recebe a ligação também,
Mas inicialmente, né, eu vou até falar no final que a gente ainda está alguns processos de modificação. Inicialmente o anestesista liga para esse cirurgião, o cirurgião já foi sinalizado no ramal e fala, ó, vou precisar de você, né? E aí ele vai lá e vai fazer essa avaliação junto com o anestesista, se precisa realmente de descer para o centro cirúrgico, começar alguma abordagem, né, até a chegada de equipe titular. O banco de sangue, tá? Aqui o banco de sangue tem um SLA bem curto, tá? Até 10 minutos, né? A gente, nos nossos simulados, o banco de sangue tem chegado sempre antes, então eles estão muito bem, assim, em relação ao cumprimento. E ele traz duas bolsas, né, de O negativo, né? Porque estou pensando, estou num sangramento, risco de morte, eu preciso começar ali uma conduta, né? Então, justamente para não ter que prescrever, pedir, preparar, o banco de sangue já leva essas duas bolsas, tá? O laboratório também, ele sobe, tá? Se não tiver sido feita a coleta, ele vai ajudar na coleta. Se a coleta já foi feita, ele vai transportar esses exames, tá? Aqui é importante, né, a gente até discutiu isso no nosso último simulado, que o primeiro passo é o cuidado do paciente. A gente faz o ABCDE lá. Então, eu vou ver via aérea. O paciente está respirando, precisa entubar? É a minha primeira ação. Então, eu não vou parar para coletar o exame primeiro, sendo que o paciente está instável. Então, eu estabilizo ele e coleto o exame. Então, assim, se teve a oportunidade, por exemplo, da enfermagem que está na cena coletar o exame, ele coleta. Se o laboratório chegou e eles estão fazendo aquele preparo inicial ainda, o laboratório pode auxiliar nessa coleta, tá? E a enfermagem da unidade, que também vai estar ali no atendimento. Outras áreas são sinalizadas, como, por exemplo, o centro cirúrgico, né? Então, o centro cirúrgico já sabe que está tendo em algum lugar por aí um código hemorrágico e talvez precise de uma sala. Então, ele já começa esse preparo e espera a confirmação. Realmente vai ter que descer para o centro cirúrgico, tá? Assim como a gente pode fazer outros acionamentos, que aí está a decisão do anestesista e do cirurgião. Vou precisar da endoscopia? Aciona endoscopia. Preciso da intervenção? Aciona intervenção. Preciso da hemodinâmica? E assim, consequentemente, tá? E aí, quais são as condutas iniciais? Então, lá, por exemplo, nesse caso, o médico do código amarelo atendeu o paciente e fez lá a expansão volêmica. Aqui a gente fala numa expansão ali de 500 até 1000 ml de cristalóide. Ah, o paciente estava em hipotência, mesmo depois da expansão, a conduta lá foi ligar a droga vasoativa. E por que que a gente faz essas condutas, né? Por que que eu dou só 500 a 1000? Aqui, se a gente for pensar lá nos nossos fatores de coagulação, se eu colocar muita água nessa minha receita, né, eu vou diluir os fatores. Então, eu vou atrapalhar ali a minha resposta que o corpo está tentando fazer em relação ao sangramento, tá? Então, por isso que aqui a gente tem que fazer esse volume com cuidado, porque senão eu vou estar diluindo os fatores de coagulação. E aí, eu vou considerar a droga vasoativa justamente para não ficar fazendo todo esse volume, né? E para tentar manter ali alguma pressão-alvo, tá? A pressão-alvo, a gente fala ali em torno de 65 para a maioria dos pacientes, né? Só que aqui, lembrando, eu estou com sangramento ativo. Será que eu preciso ter essa pressão? Será que eu não consigo segurar a pressão um pouquinho até chegar a esses 65? Para paciente jovem, sem comorbidade, sem histórico de obstrução de carótida, né, sem problemas neurológicos, eu posso sim fazer uma hipotensão permissiva com uma PAM de 50, tá? E para paciente neurológico, né, pensando ali em um quadro de hipertensão intracraniana, principalmente, aí eu já tenho que ter um alvo de pressão um pouco maior, tá? De 90 a 100. Mas só deixar na mente que, assim, eu não preciso também, se o paciente for jovem, como era essa paciente, ficar buscando essa pressão de 65, se aqui o principal objetivo inicial é eu preciso resolver esse sangramento. Neste caso, era cirúrgico. Então, eu preciso intervir cirurgicamente. Então, aqui a prioridade seria levar essa paciente para o centro cirúrgico para uma abordagem, tá? Parar esse sangramento ali mecanicamente. E aqui a próxima conduta seria manter a temperatura entre 35 a 37 graus, manter um pH de 7,35 a 7,45 e a reposição de cálcio. Esses três a gente chama de tríade da morte, né? Por quê? As pessoas às vezes, muitas vezes esquecem, então tá lá no sangramento, quero resolver
e não adianta nada tomar nenhuma conduta se isso não estiver bem estabelecido. A gente fala que é o 11º mandamento da Bíblia. Então, não esquecer da temperatura, do pH e do cálcio, tá? Então, isso tem que ficar sempre na mente, é um mantra, né? E por que isso, tá? A gente pensar tudo aquilo que eu mostrei lá no começo, né, do cimento, da cascata de coagulação e tudo mais, ele é um sistema enzimático, então ele depende da temperatura e do pH para acontecer. Então, se eu não tiver uma temperatura adequada, um paciente estiver hipotérmico, ou se eu tiver um pH também que não esteja adequado, não vai funcionar, né? Então, não adianta nada eu dar o medicamento, dar o fator, tentar resolver ali com medicamento, sendo que não vai funcionar porque o básico ali, né, o tampão, não está sendo bem controlado, tá? E aquela comunicação inicial que eu falei, né, na verdade, a comunicação de todos os fatores de coagulação é feita pelo cálcio. Eu falo que o cálcio é o WhatsApp dos fatores de coagulação, tá? Então, sem o WhatsApp, eles não conseguem se comunicar. Então, eu preciso sempre ter ali o cálcio também num valor adequado, né? E lembrando que quando eu faço transfusão de concentrado de hemácia, por causa principalmente do citrato, pode cair esse cálcio, tá? Então eu preciso repor principalmente ali na transfusão, tá? E aí eu vou considerar aqui transfusão de concentrado de hemácia, né? E aí a gente pergunta, mas quanto? Quanto que é esse alvo, tá? E aí a gente discute aqui entre um alvo de 7 a 8 para a maioria das populações, né? E de 9 a 10 aqui para paciente, principalmente ali neurológico, tá? A maioria dos estudos que comparam a transfusão mais permissiva e mais restritiva, elas não têm uma conclusão muito clara do que, se, por exemplo, eu transfundir mais, gera algum benefício. Na verdade, os resultados são muito parecidos. Só que a gente tem que pensar, eu estou dando para o paciente um concentrado de hemácia, que eu posso aumentar o risco dele de trombose. Não é algo que não tenha complicação. Então, eu tenho várias complicações relacionadas à transfusão, né? Várias reações transfusionais. É um insumo caro, né? Então, se o resultado não tem diferença de eu ser mais restritivo do que mais permissivo, né? E se o risco de transfusão é muito maior, então recomenda-se que a gente seja mais restritivo, tá? Então, por isso que a gente busca esses alvos. Então, aqueles 2 concentrados de hemácia que o banco de sangue trouxe inicialmente é para isso, para a gente tentar alcançar esses alvos ali de hemoglobina. E lembrando que basicamente aqui o que vai fazer? A gente quer que tenha um transporte adequado de oxigênio, por isso a gente está deixando a hemoglobina nesse ponto, para os tecidos ali no momento dessa injúria, tá? Então é isso que a gente está buscando. E aqui, no laboratório, a gente faz a coleta, então, dos exames laboratoriais. E qual que é o pacote de exames do código hemorrágico? A gente tem a gasometria com lactato, lembrando, né? Lactato é um marcador de perfusão tecidual. Então, se eu quero saber se o oxigênio lá, se a minha hemoglobina que eu estou dando, ela está funcionando bem, um dos critérios que eu posso utilizar é o lactato. Lembra que eu falei que o pH é importante, por isso da gasometria. Então eu preciso ter essa gasometria no menor tempo possível, que eu preciso controlar esse pH. E tem outros indicadores que a gente consegue da gasometria, como por exemplo o gap de CO2, que a gente vai olhar um pouco também como está essa perfusão ali tecidual, né? O hemograma, pensando que eu quero fazer esse controle da hemoglobina, né? Então é um fator importante. Tenho lá os eletrólitos, o cálcio, importantíssimo nessa coleta de exames, né? Porque lembra que eu falei da tríade da morte, é um super importante. O coagulograma, tá? Que também eu consigo iniciar, né, alguns raciocínios clínicos com ele. O fibrinogênio, e aqui eu deixei até vermelhinho o tromboelastograma, tá? Que é o grande mistério aqui de tudo. Tá, então eu acionei o código hemorrágico, o banco de sangue trouxe esse concentrado de massa, eu estou transfundindo, estou atrás lá das minhas metas, mas a paciente continua sangrando. E agora? Né? A gente traz o conceito de preciso continuar transfundindo essa paciente ou tratando essa paciente.
Lembrando que eu sempre tenho que me perguntar qual que é a causa desse sangramento. Ganhar tempo, mas ela precisa da intervenção, tá? Se a causa é sangramento por uso de anticoagulante, eu tenho que reverter o anticoagulante, porque senão ela vai continuar sangrando, né? Então a gente sempre tem que buscar qual que é a causa desse sangramento. E quando a gente fala ali da continuação desse tratamento, a gente vai ter duas vertentes, tá? A gente tem a vertente mais americana, que fala mais sobre a transfusão maciça. A maioria dos estudos americanos, eles são ligados à guerra, né, a pacientes de guerra. Então, é uma medicina que transfunde um pouquinho mais. Então, eles defendem um pouquinho mais a transfusão maciça, né? E a gente tem os modelos mais europeus que falam sobre... os estudos são, a maioria, feitos mais com pacientes civis, que a gente fala, né, pacientes clínicos, e ele fala muito mais em transfusão guiada, né, por exames de point of care. O que seria essa transfusão guiada? Se eu for lembrar lá, então, assim, eu posso dar plasma, que é onde tem os fatores de coagulação para os pacientes, posso dar plaqueta, que a gente viu que é o nosso tijolo, posso dar sangue. Posso. Só que assim, primeiro, a concentração dos fatores de coagulação, por exemplo, no plasma, elas não são tão altas. Então, eu vou ter que dar uma quantidade muito grande. Então, eu vou dar um volume enorme de plasma para conseguir atingir o mesmo objetivo. Eles não são, é, eles não são isentos de inativação viral, por exemplo. Então, eu também estou submetendo o paciente a um risco ali infeccioso, né? E também, além disso, tem as reações transfusionais. Então, se a gente pode guiar e dar exatamente o que o paciente precisa do que fazer às cegas, que é mais ou menos o conceito da transfusão maciça, o que é melhor, tá? Então, as escolas brasileiras defendem mais a tecnologia, tá, de transfusão guiada. E a gente tem essa Ferrari aqui dentro, tá? Então, acho que o hospital pode se beneficiar, porque não são todos os hospitais que têm a tecnologia de conseguir fazer essa transfusão guiada, mas aqui na 9 de julho a gente consegue. E aí está o mistério. Como que a gente guia essa transfusão, tá? A gente vai usar um exame que chama tromboelastograma. Aí aqui eu vou fazer outra analogia, né? Que eu aprendi com a nossa consultora que está ajudando a gente no código hemorrágico, a doutora Roseni, que é culinária, tá? Então a gente vai fazer um bolo, né? Então, para quem gosta de cozinhar. Então, eu estou lá fazendo um bolo, eu sei mais ou menos quais são o passo a passo, quanto tempo eu demoro para fazer esse bolo, né? E eu vou ter a minha fase inicial. Tô lá, coloquei o leite, coloquei os ingredientes, tô mexendo até dar o ponto da massa. E aí a gente vai fazer essa mesma analogia aqui com o tromboelastograma. Por quê? Ele é um exame que é feito igual uma receita de bolo. Então eu vou pegar um pouquinho do sangue, coloco na máquina, parece uma batedeira, vai mexer. E eu vou colocando reagente para saber o que eu quero, tá? Então eu vou simular essa coagulação dentro desse potinho, tá? Então, aqui a imagem não ficou tão boa, né, quando aumentou, mas a gente tem um período aqui que chama CT, que é o início de quando vai começar a coagulação. Então, eu coloquei os ingredientes, estou mexendo e estou buscando o ponto do meu bolo. Ah, deu 15 minutos, eu não cheguei no ponto do meu bolo. O que que aconteceu? Eu sei se eu coloquei leite demais? Não sei. Eu sei se eu coloquei água demais, ou minha farinha é de baixa qualidade, eu sei que tem algum problema, mas eu não consigo identificar. Então, esse inicial do tromboelastograma é a última coisa que a gente vai analisar, esse tempo inicial CT, tá? Que é essa linhazinha antes de abrir o desenho do coágulo, né? E aí eu tenho, beleza, minha massa está pronta, chegou no ponto. O que que seria esse ponto? É o nosso coágulo mole, a massa não está durinha ainda, tá? Lembra, coágulo mole é a mesma coisa do muro, só com cimento, tá? Então, tem um muro, mas ele está frágil. E aí aqui a gente analisa através do CFT, tá? Que é o segundo parâmetro que a gente utiliza. Então, é esse tempo que a massa está pronta, tá? Mas ela ainda não está assada. E aí eu vou assar a minha massa, e aí eu vou chegar no MCF, que é essa parte gordinha em azul, que é realmente o meu coágulo ali com força, tá? E aí a gente vai usar essas mesmas analogias para poder analisar o nosso tromboelastograma. Então, assim, assusta quando a gente vê o exame a princípio, fala, nossa, esse gráfico, esse monte de número, o ângulo, mas a gente, no protocolo, a gente tenta desmitificar isso e
e colocar a receita de como eu analiso, tá? Então, vamos voltar lá para a construção civil, que aqui é super importante. Então, eu preciso do meu tijolo, eu preciso do meu cimento e eu preciso do meu reboco, tá? Então, para analisar o tromboelastograma, a gente vai usar esse mesmo conceito, tá? Então, eu tenho lá o sangramento ativo. Qual que é a minha primeira conduta? O nosso mantra. Cálcio, temperatura e pH. Sempre, tá? Então, antes de qualquer tratamento. Eu vou revisitar a história clínica do paciente. Eu sempre tenho que pensar por que que ele está sangrando. Ele está sangrando por algo cirúrgico, eu tenho que abordar. Enquanto não parar esse sangramento, não adianta. Ah, é por um motivo clínico, eu preciso identificar esse motivo. Então, esses dois mantras têm que sempre seguir aqui o nosso tratamento. E aí eu vou pedir, então, esses exames, tá? A gente padronizou aqui no hospital o combo Intem, Extem e Fibtem. O que que são esses nomes, tá? Eu vou ver a via intrínseca da coagulação, vou ver a via extrínseca da coagulação e vou ver o fibrinogênio. Tem outras possibilidades de exame, mas ele é um exame caro, tá? Então, por isso que a gente padronizou o mínimo que a gente precisa para fazer um diagnóstico. E aí eu vou pensar primeiro, eu tenho cimento? Fibtem. Então, eu tenho fibrinogênio? A primeira coisa que eu vou olhar seria, então, esse Fibtem, tá? E aí eu vou olhar se esse A10, que é a amplitude nos 10 primeiros minutos, se ela tiver abaixo de 9, eu vou pensar, eu tenho que dar fibrinogênio, é o cimento que está faltando, tá? Lembrando que é o principal fator de coagulação, que é o fator 1, fibrinogênio, e que ele é responsável ali 90% pela coagulação. Ah, eu não consegui, eu olhei o Fibtem está normal, então eu tenho cimento suficiente. Então, qual que é o próximo passo? Será que as minhas plaquetas são suficientes? Então, aí eu vou analisar o MCF, tá? Então, ali, como eu falei da receita do bolo, o MCF é se o meu bolo tá durinho, aquela parte azul. Então, esse MCF, ele é abaixo de 50, e tanto faz aqui, tá? Eu posso olhar tanto via intrínseca quanto via extrínseca, ou eu posso olhar aquele inicial da firmeza do coágulo, tá? Então, eu tenho os pontos de corte. Se eles estiverem abaixo, né, esse MCF, ou aumentado, né, esse tempo inicial ali, que a massa não está ficando durinha, né, que é o prolongamento desse tempo, aí eu considero que falta plaqueta, tá? Então, se eu sigo o passo a passo, fica fácil de eu conseguir fazer o tratamento. O último passo aqui, eu vou analisar aquele tempo de coagulação inicial. Lembra que eu falei do bolo? Ah, tô mexendo há 15 minutos e não deu ponto. Será que eu pus muito leite? Então é o que eu vou analisar para o final. Esses são meus fatores de coagulação. Será que tem algum ingrediente aqui que não está batendo? E como que eu analiso ele? Eu vejo o CT, o tempo inicial antes de abrir o coágulo, se ele está alargado ou não, tá? E aí eu vou considerar aqui complexo protrombínico ou plasma fresco. Sempre, né? Se a gente tem aqui uh, o hemoderivado artificial, que ele tem uma chance menor de complicação, eu estou dando uma concentração maior do que eu quero dar, né? Por exemplo, de fibrinogênio ou de fatores de coagulação. Em relação ao hemocomponente, por exemplo, o crio precipitado, eu vou escolher sempre o fibrinogênio, tá? A mesma coisa aqui embaixo, quando eu dou complexo protrombínico ou plasma fresco. Inicialmente, eu sempre vou escolher o complexo protrombínico, tá? Uma situação aqui que pode acontecer. O complexo protrombínico não tem fator 13, então ele não tem o reboco. Então, eu analisei todo o tromboelastograma e cheguei lá no final e, ixi, não tá tudo bem, tipo, tá bonitinho o trombo, mas o paciente está sangrando ainda. Aí eu tenho pode ser reboco, pode ser fator 13. Aí sim eu tenho indicação de dar plasma, tá? Digamos que quando eu posso concluir que está tudo bem em relação a esse coágulo, tá? É depois de 1 hora, né? Então, com 10 minutos já consigo começar a dar um diagnóstico, mas em 1 hora para ver se tem hiperfibrinólise. Então, o que é hiperfibrinólise? A, por que a gente não fica fazendo trombo o tempo todo no corpo? A gente tem anticoagulantes naturais e o sistema fibrinolítico, tá? E ele pode estar aumentado. Então, assim, eu estou construindo aquele muro e vem alguém e derruba. Eu estou construindo o muro e vem alguém e derruba, tá?
E aí essa conclusão eu consigo saber também naquele gráfico. Deixa eu até voltar aqui. Tá vendo que o gráfico fica gordinho e afunila? Quando ele afunila, se for um afunilamento até 15%, eu posso considerar que esse coágulo está sendo quebrado muito rápido, tá? E aí aqui eu tenho como agir também. E aqui pensando então em conduta, né? Fibrinogênio, quanto que eu dou? A recomendação é 25 a 50 miligramas por quilo, tá? A gente tem a medicação no hospital. E por acaso, se eu for usar crioprecipitado, uma unidade a cada 10 quilos de peso corporal. Se eu for ter que dar plaqueta, uma féris de plaqueta, né? Ou uma unidade a cada 10 quilos, tá? Se eu for dar o complexo protrombínico, aqui são 10 unidades por quilo, só se atentar, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, que a dose é diferente se eu for fazer reversão de anticoagulante, tá? É uma dose menor. Ou eu dou plasma fresco congelado aqui de 15 a 20 ml por quilo. Se eu tenho hiperfibrinólise, então, se está quebrando esse coágulo mais rápido, eu vou usar aqui o ácido tranexâmico, tá? Que aí ele age ali justamente no efeito da transformação do plasminogênio em plasmina, que é quem vai fazer ali a cascata de quebrar esse coágulo. Tá, mas e a transfusão maciça? Ela entra ou não entra? Entra, tá? No nosso protocolo entra também. Quando que eu vou usar a transfusão maciça? Ah, quebrou o Rotem, não consigo guiar. Ah, não vai sair a tempo. Ou o paciente está sangrando, não dá tempo de Rotem, não dá tempo de nada, eu preciso tomar uma conduta mais rápida, tá? Então a gente vai sempre se perguntar: o paciente fecha critério para transfusão maciça? Se ele não fechar critério, ele continua ali na habitual, a gente tem tempo, pode fazer um tromboelastograma, a gente tem tempo de seguir. Ah, ele sim, ele fecha, tá? Então, o que que eu vou pensar aqui? Eu vou ter que dar mais, pelo menos, 4 concentrados de massa para esse paciente? Sim. Se tiver, aí eu vou abrir o pacote de transfusão maciça, tá? E aqui, de novo, voltando para o nosso mantra, sempre controle de temperatura, pH e cálcio, tá? Se for um contexto aqui de trauma, né, são os principais sangramentos desse monte que sangra muito, eu já posso considerar aqui o ácido tranexâmico antes, tá? Tem um grande estudo que chama CRASH 2, onde ele fez com uma população grande o uso do ácido tranexâmico e realmente muda a mortalidade, tá? E aí a gente faz 1 grama se for até 3 horas, se for um trauma, né? Então a gente tem esse tempo. Então o trauma aconteceu até 3 horas. Eu faço o grama de ataque e faço 1 grama e faço em 8 horas, tá? Não é de 8 em 8 horas, porque senão eu posso até fazer trombose nesse paciente. Então é em 8 horas, tá? Eu sempre vou avaliar os exames a cada intervenção. Então, se eu comecei a transfusão maciça, eu fiz a primeira transfusão, eu vou olhar meus exames de novo para ver se eu preciso, para não ficar dando ali a rodo, tá? E sempre tenho que pensar na causa desse sangramento, tá? E aí, o que seria esse pacote? Aqui, por muitos anos, a literatura fala do pacote 1 para 1 para 1, tá? Então, eu dou concentrado de hemácia, na mesma proporção eu dou plasma fresco congelado e eu dou uma férise de plaquetas, tá? Os estudos mais recentes têm já sugerido uma mudança nesse pacote de 1 para 2, tá? Então, a cada Tudo 2 bem? concentrados de hemácia, Como é eu que vai? daria uma férise de Vou no plaqueta. 106. Entender. Eu daria uma féris de plaqueta, né? E aí daria, então, o plasma, tá? Também um plasma fresco congelado. Mas isso ainda é bem inicial, a gente ainda tem usado 1 para 1 para 1, tá? Então, é esse pacote que eu vou seguir. E aí, qual que são minhas metas? Eu tenho meta de HB, que a gente viu lá no começo, então de 7 a 9, tá? Se tiver trauma de sistema nervoso central, eu quero deixar maior que 9, então nunca esquecer isso, né? E se o paciente tem síndrome coronariana aguda, também a gente deixa entre 8 e 9, tá? Plaquetas, aqui a meta na transfusão maciça é manter acima de 50 mil ou manter acima de 100 mil se tiver sangramento do sistema nervoso central, né? E aqui, se deu tempo de fazer o Rotem, né, no meio da transfusão maciça, a gente também tem os indicadores para transfusão de plaquetas, tá? Em relação
A parte de fatores de coagulação, eu posso ou guiar por Rotem, como a gente fez, ou eu posso olhar o coagulograma, né? TP-TTPA, o alvo é 1,5. Se estiver maior que isso, a gente pode dar plasma fresco congelado aqui 15 ml por quilo ou complexo protrombínico, tá? E o fibrinogênio alvo aqui, 1,5 a 2 gramas por litro. E se tiver alterado, eu posso dar crioprecipitado ou concentrado de fibrinogênio. Então, só recapitulando, o paciente está lá sangrando, não para de sangrar. Eu sei que eu vou ter que dar mais 4 concentrados de hemácia, então eu fiz o pacote de transfusão maciça. Terminei essa transfusão, eu vou voltar e vou reavaliar meus exames. E aí que eu falo dessas metas. Ah, eu vi que a plaqueta está baixa, então eu vou dar plaqueta. Ah, não atingiu o alvo de NR, então eu vou dar o plasma fresco ou o complexo protrombínico, tá? Então a gente sempre tem que revisitar depois da transfusão maciça e ir tentando guiar baseado nesses exames, tá? E aí, só voltando aqui, o que que seria esses critérios de transfusão maciça? A gente fala num paciente com sangramento importante, tá? Então, o que que é sangramento importante? Lembra que eu falei lá do conceito de sangramento nobre? Então, sangramento ameaçador à vida, sistema nervoso central, coração, pulmão, tá? Via aérea. Então, eles são considerados sangramentos importantes e eu posso pensar em um protocolo de transfusão maciça. Se o paciente também ele me perde uma volemia inteira, então quantidade de sangue inteira dele em 24 horas, né? Também é considerado. Ou meia volemia em até 3 horas, também eu posso considerar aqui que é um sangramento importante. Então, é realmente aquele sangramento que não dá tempo de eu tomar condutas ali mais cautelosas. E a gente usa alguns scores, tá? No nosso protocolo daqui, a gente usa o Shock Index, que ele faz a relação entre os batimentos cardíacos, né, e a pressão sistólica, então a frequência cardíaca sobre pressão sistólica. E se a gente tem esse índice maior que 1, ele tem grandes chances de precisar de transfusão maciça. Então aqui é um norteador. Ou eu tenho o ABC Score, tá? Que ele analisa o mecanismo de trauma. Então é um trauma penetrante, por exemplo, que aqui o mecanismo explica, então pontua 1. Ah, pressão sistólica abaixo de 90, outro ponto. Frequência cardíaca abaixo de 120, ou um exame de imagem sugestivo de sangramento. Acima de 2, a gente já considera alta probabilidade de transfusão maciça, né? Então, além então desses conceitos, né, de sangramento importante, são ferramentas que a gente pode usar para tomada de decisão ali se dá tempo de eu guiar ou eu vou ter que ir para transfusão maciça. Bom, a gente tem algumas situações específicas aqui, tá? Então, eu tenho um paciente que está sangrando por uso de cumarínico, né, de Marevan. Aí aqui é uma situação específica. Primeiro, eu sempre tenho que pôr em mente, essa real causa do sangramento dele é o uso do anticoagulante? Por quê? Esse paciente não usa anticoagulante à toa. Ele usa porque ele teve um TEP, ele usa porque ele teve uma fibrilação atrial, ele usa porque ele tem uma válvula mecânica cardíaca. Então, às vezes, nem é a causa do sangramento, é o excesso ali de anticoagulante, e eu estou dando para ele um reversor, e aí ele pode fazer uma trombose. Então, às vezes, o sangramento é cirúrgico, então, na verdade, a resolução é cirurgia, tá? Então, se eu tiver um sangramento, excluir as outras causas e falar, não, realmente é pelo uso do anticoagulante, eu vou precisar reverter aqui, a gente usa o complexo protrombínico, tá? Lembrando que os cumarínicos, eles têm ação antidoto de vitamina K dependentes, tá? E a gente tem esses fatores no complexo protrombínico. A dose é um pouquinho maior, tá? É uma dose de 25 unidades por quilo, lembra que a gente usava 10 lá? E aí também eu geralmente associo a vitamina K. Lembrando que, assim, muitas pessoas às vezes têm o conceito de, eu quero fazer reversão de cumarínico, vou fazer só com vitamina K. Lembrando que a vitamina K demora até 3 dias, tá? Para fazer um pico de ação. Então não adianta. Então, se for um sangramento agudo, eu tenho que dar complexo protrombínico mais a vitamina K, né? Ou eu tenho aqui também a possibilidade, se tiver disponível o complexo protrombínico ou plasma fresco congelado, tá? E outra coisa, quando eu faço a meia-vida dos anticoagulantes,
ela é maior, tá? Do que dos meus fatores. Então, o que que pode acontecer? Esse paciente teve o sangramento, eu reverti, e aí ele pode ressangrar, tá? Depois de um tempo, ou ele pode estar com os exames alterados de INR. Então, eu tenho que lembrar que é porque a meia-vida da minha droga ela é maior do que a meia-vida dos fatores de coagulação. Então, assim, quando eu reverto, tem que ficar com aquela lanterninha. Pode ser que esse paciente ressangre, tá? Se eu tiver um sangramento por uremia ou antiagregação plaquetária, a literatura já fala que a gente também pode considerar o uso da desmopressina, tá? E se eu tiver o trauma agudo, como eu falei, a gente sempre considera aqui o ácido tranexame. Tá? E aqui a gente vai falar um pouquinho também dos novos anticoagulantes orais, tá? Só basicamente. Eu trouxe três aqui, né? Então a gente tem, em relação aos que agem ali na conversão da trombina, né, que é, por exemplo, a da bigatrana, e a gente tem os que agem ali no fator 10, tá? Aqui a gente tem reversor específico, né? Mas eles são pouco disponíveis no Brasil ainda, tá? A gente tem o idarucizumab para da bigatrana, então se tiver disponível e eu tiver um sangramento da bigatrana, posso considerar, né? Alguns lugares do Brasil a gente até acha. Agora, o Andexanet alfa, que é da rivaroxabana e da pixabana, a gente ainda não tem disponível, tá? O que os estudos mais atuais falam? Nesses casos, eu posso usar complexo protrombínico, tá? Na reversão também. É lógico que ela não vai ser tão efetiva quanto o reversor direto, mas eu posso sim utilizar o complexo protrombínico na falta deles. E aí a gente tem algumas coisas importantes também. A da brigatana, ela tem uma ligação proteica bem baixa, tá? Então eu consigo, por exemplo, dialisar esse paciente também. Então eu tenho outras medidas ali para fazer. E lembrando que essas medicações, elas também geralmente são de uso diário, elas têm uma meia-vida curta. Então, se o paciente está sangrando e tomou há poucas horas, eu posso, por exemplo, fazer uma lavagem gástrica para tentar diminuir, então, essa absorção da droga, tá? Então, essas são considerações especiais, foram aqui sangramento pelo uso de anticoagulantes. E como que está o código hemorrágico aqui no 9 de julho, né? Então, a gente implementou no dia 10, tá, do mês passado. As meninas me corrijam, a gente teve 6 ou 7 acionamentos já. 7, né? Tivemos 7 acionamentos, o que foi uma surpresa, tá? Quando a gente começou o projeto, a gente não achou que em pouco tempo teria tanto acionamento. Casos super bem indicados, que realmente eram de código hemorrágico. A gente acredita que tem outras oportunidades ainda que não estão sendo acionadas, por isso a gente tem feito essa divulgação, né, que realmente salva vidas. Os pacientes, né, a grande maioria teve desfechos muito bons, realmente a gente conseguiu fazer a diferença, né? E essa parceria com a Einstein é de melhoria contínua. Então, eles estiveram aqui na sexta passada, a gente tem várias reuniões, vários fóruns de discussão, porque a gente desenhou para a nossa realidade, mas a gente sabe que vai precisar adaptar. Né? Então, provavelmente a gente vai lançar um protocolo, daqui a pouco ele mude um pouquinho, a gente vai ter que ir sempre informando vocês, mas muito mais relacionado não às condutas, mas a fluxo. Né? Porque a gente tem que achar qual é o melhor fluxo para a realidade do 9 de julho. Né? Então, o laboratório é longe, ou o ramal não toca em tal lugar. Então, a gente está vendo todos esses detalhes e está fazendo, então, um PDCA, né, um ciclo de melhoria contínua, justamente para ir melhorando cada vez mais aí essa atuação, né? Mas realmente a gente, em pouco tempo, viu que isso realmente salva vidas, né? É isso, as referências e estou aberto para perguntas. Obrigado. Quem quiser o microfone. Oi, gente, na verdade, eu queria reforçar alguns tópicos que o Vinícius trouxe para a gente, né? Principalmente relacionado ao tromboelastograma,
né? Olhando assim, realmente assusta, tá? Assusta só pensar nisso, mas com o tempo você consegue interpretar só com as curvas. Então, ele ainda não saiu, você olha no computador aquilo, point of care mesmo, ainda não saiu o exame inteiro, você já consegue fazer a tua conduta. Ali, sem dúvida, o uso do Rotem ajuda muito a gente fazer uma transfusão mais racional, né? Transfundir quem precisa mesmo, né? Evitar a transfusão desnecessária, né? E colocar um pouco de fogo na discussão, até acho que vale a pena a gente levar para a Roseni. A gente começou mês passado, saiu no New England, o primeiro trial com TCE e liberal versus liberal versus conservador, né? Então, acho que a gente está começando a caminhar para esse momento que talvez não seja esse mantra que a gente tem do 9 para o paciente com TCS seja benéfico, faça essa diferença, né? É o primeiro trial, acho que não dá para a gente mudar. Claro que é uma revista ótima, o New England, mas ainda a gente tem que esperar novos estudos, né? Mas já é uma luzinha no fim do túnel aí que talvez a gente possa transfundir menos ainda, né? É que acho que não sei se foi até esse estudo, Marcos, que aí ele fala em relação a que não diminuiu, né? Mudou mortalidade nem evento tromboembólico. Então, eu realmente acho que é uma luz ali no fim do túnel para a gente começar a ser mais conservador nesse tipo de paciente também, né? Mas se a gente pegar a cultura até brasileira, era muito uma cultura de transfusão, né? Então, assim, buscando uma hemoglobina acima de 10, 11, sem necessidade. E realmente a gente vê que isso traz muito mais complicações, né, do que realmente benefício para os pacientes. E o custo é altíssimo, né? E O o custo é custo da altíssimo. transfusão é altíssimo, né? Acho que, com certeza, quanto mais a gente conseguir transfundir de uma forma racional, acho que o benefício é para todos, né? Acho que E assim, o projeto também não para por aqui. Eu falo que ele é uma cereja do bolo, né? A gente vai ainda é, evoluindo mais. A gente está evoluindo em parceria com a farmácia também, né? Até reforçar isso. Por quê? Aqui eu estou falando de tratamento, mas a gente vai para um outro passo que é identificar esses pacientes, né? Então, o paciente deu uma entrada e, ó, ele toma aqui Marevante, eu sei que ele tem sangramento. Então, eu preciso identificar ele para que a equipe toda fique alerta se ele tiver algum evento. Então, quando eu for atender o código hemorrágico, por exemplo, e esse paciente tem sangramento, então eu já vou, Luizinha, provavelmente ele usa anticoagulante ou alguma outra coisa, tá? Então, tem essa evolução. E um sonho, né, que eu espero um dia que eu consiga concluir, que eu falo que é um projeto muito maior, que a gente fala do PBM, tá? Que é o manejo ali do sangramento do paciente de uma forma mais ampla. Então, assim, de uma forma ambulatorial, por exemplo, a gente sabe que a prevalência de anemia na população é muito alta. Então, se eu faço essa identificação num bom ambulatório de avaliação pré-anestésica, identifico essa anemia, trato essa anemia, se eventualmente esse paciente tiver um sangramento no intraoperatório, ele está muito mais preparado, tá? Então, quando a gente fala de manejo de sangramento, a gente está falando da cereja do bolo, que é tratar o agudo, tá? Mas a gente ainda vai conseguir evoluir um dia para formas de prevenção desse sangramento. Doutor Vinícius, desculpa, Adri. Visto que a gente tem bastante enfermeiros também, eu queria que o senhor trouxesse algumas questões de ações prioritárias da equipe de enfermagem, visto que a gente está ali na assistência beira-leito, o que o enfermeiro e técnicos, eles já podem, têm autonomia para fazer no atendimento, no primeiro atendimento desse paciente que é evidenciado o código hemorrágico. A gente até discutiu isso um pouquinho no simulado, porque às vezes a gente fica muito preocupado com burocracia, sistema, prescrição, sendo que, na verdade, nosso cuidado principal ali tem que ser o paciente. E o enfermeiro tem um papel, assim, de protagonismo nesse sentido. Então, eu me identifiquei com um paciente, tá? É, ali com algum risco, alguma alteração de sinal vital. Eu já posso puxar o carrinho de emergência, por exemplo, e monitorizar esse paciente. Porque quando o médico chegar para avaliar, ele já vai olhar, ele já tem mais um insumo ali que é o sinal vital, né? Eu já posso, por exemplo, adiantando um acesso venoso também, eu sei que eu vou precisar. Então, eu não preciso esperar o médico chegar e pedir. Então, o paciente não vai ter
malefício de ter um acesso calibroso ali se eu sei que eu preciso, né? E a gente nunca esquecer que a prioridade, né, é o nosso ABCDE. Então, assim, o que que mata primeiro? É via aérea. Então, esse paciente está rebaixado, é um sangramento de via aérea, ele não tem condições ali de manutenção de via aérea, então eu vou precisar entubar. Então, o enfermeiro tem que ter muito isso em mente, assim, as prioridades. E a prioridade sempre tem que ser o paciente. Então, eu vou ajudar na intubação, aí depois eu vou ver se ele está ventilando adequado, eu vou precisar chamar o físio ou não, ou o médico consegue ajustar o ventilador, ou aí depois eu vou para a parte do C, vai precisar de droga vasoativa, então eu vou precisar de uma bomba de infusão, né? Enfim, o que que eu vou fazer? A gente vai ligar no acesso periférico, eu vou fazer a coleta de exames. Então, justamente, acho que a função do enfermeiro é focar nesse atendimento e ele vai dar uma orquestrada, né? Ele tem que conhecer muito bem o fluxo, quem aciona, e aí ele tem esse papel fundamental. A gente discutiu muito também a questão, assim, às vezes, da equipe de enfermagem querer resolver muito as coisas, e aí sai do quarto para resolver uma coisa, aí sai para buscar, e às vezes tem uma dificuldade de delegar funções, né? Mas a presença dele ali durante todo o atendimento é fundamental. Então é importante que a equipe técnica ali também de enfermagem esteja presente, a gente consiga delegar essas funções, né? E realmente o enfermeiro não, às vezes, assuma todo esse compromisso de ter que resolver tudo sozinho, né? E também essa questão do foco realmente no atendimento do paciente. Tem outra aqui, Gil, eu acho. Mais rápido. Obrigada, Vinícius, e parabéns pela apresentação. Eu sou Gilceli, gerente de práticas assistenciais, para quem não me conhece, e não vou fazer nenhuma pergunta, porque eu estou com eles no projeto, então tudo isso que ele trouxe para a gente é bastante claro, mas eu queria só deixar meu depoimento de que está sendo uma parceria muito bacana, um aprendizado enorme, envolvimento da equipe multiprofissional com importância e valorização do papel e responsabilidade de cada um do time. De fato, como o Vinícius trouxe, o projeto do Código Hemorrágico não atende o paciente só no momento do sangramento, mas a gente tem trabalhado no protocolo de identificar esse paciente que tem algum critério de risco sangramento antecipadamente. Então, com certeza, a gente vai evoluir e encontrar oportunidades de atuação, intervenção da equipe multi, muito de modo mais assertivo e no futuro, né? Então, eu só queria deixar meu apelo que confiem, utilizem o processo, acionem o código, o time está super engajado, super apoiado, né, instrumentalizado, na verdade, para a tomada de decisão, e a gente precisa usar o processo de modo correto, né? Não podemos fazer um bypass aí para querer usar o processo para agilizar liberação de sala cirúrgica. Não é esse o intuito, né? O intuito aqui é salvar a vida diante de um paciente que tem uma suspeita ou de sangramento ou um sangramento de fato ativo, né? Então, utilizando de modo correto o processo, a gente pode, de fato, chegar no paciente antecipadamente e intervir por ele. Nós temos uma reunião semanal, onde a gente faz checkpoint de todos os ajustes finos, de fluxo mesmo, né? Porque são muitos detalhes, muitas pessoas envolvidas, coisas complexas que precisam ser decididas e que a gente precisa, de fato, de pessoas da estrutura como um todo da instituição, inclusive TI, por exemplo, né? Com o Rotem, a gente precisou instalar os aplicativos em todas as máquinas do hospital. Então, a gente tem feito esse checkpoint, a gente tem estudado todos os casos, esses 7 casos a gente tem estudado, visto a oportunidade e desdobrado ações de melhoria contínua para que a gente seja melhor ainda. Então, deixo meu convite, nós nos reunimos toda sexta-feira, da 1h30 às 2h30, é via Teams, podem nos procurar, o time de práticas assistenciais é referência para quem queira participar, fazer parte desse momento, e temos certeza que nós estamos salvando vida e melhorando nossa qualidade assistencial, tá bom? Obrigada. E importante, Gil, assim, sua fala é muito boa, porque eu tenho certeza que essa evolução que a gente está fazendo no código hemorrágico, o hospital vai se beneficiar em outros sentidos, né? Então, a gente está revendo alguns processos de laboratório, de TI, que não vão servir só para o código hemorrágico, né? Então, realmente, esse foco inicial vai trazer outros benefícios aí para o hospital, né? Também, então, deixar aberto o convite, as participações são sempre muito importantes, porque a gente precisa fazer essa construção realmente conjunta. Vini tem pergunta lá no chat. Seria o caso de, no primeiro atendimento, fornecer oxigênio também?
Isso, então assim, a gente tem que lembrar sempre que eu falei lá do ABCDE, né, do paciente crítico, né? Então, ali no começo, a primeira prioridade é eu fazer esse suporte respiratório ao paciente. Então, seja através de uma máscara de oxigênio, ou pode ser que o grau de choque é tão grande que ele esteja com rebaixamento de nível de consciência e aí ele precise de uma intubação. Então, realmente é prioritário nesse sentido, tá? Lembrando que, por exemplo, a gente teve um caso aqui muito triste, que eu acho que foi um dos que até motivou as nossas discussões, que foi um quadro de uma epistaxe de um paciente oncológico na unidade de internação. E aí, esse paciente praticamente sangrou até morrer, né? E ali, se a gente fosse hoje em dia olhar esse processo, ele super caberia dentro do código hemorrágico, e ali o principal ponto inicial seria a manutenção dessa via aérea pelo esse risco de sangramento, tá? Então, realmente é um ponto importante, tem que oferecer sim oxigênio. E é algo que a enfermagem, como a Evelyn falou, pode fazer, não precisa do médico ir lá oferecer oxigênio. A enfermagem, ela está vendo o que está precisando, é um atendimento inicial, não vai trazer benefício, não vai trazer nenhum malefício ao paciente, pode sim ofertar. É. Então é isso, pessoal, não vou estender, que minha aula já estendeu um pouquinho, mas queria agradecer a presença de todos, tá? E uma boa quarta aí para todo mundo.